receita especial com os produtos que nós ganhamos da Itambé. É uma linha bem completa de produtos sem lactose. Essa linha tem leite saborizado de chocolate, creme de leite, leite condensado. É uma linha bem completa, tem também iogurtes, tudo voltado para o público intolerante à lactose. Então nós ganhamos esses produtos bem bacanas e hoje a gente vai fazer um bolo bem diferente e bem gostoso. Como é que vai ser? Sim, o bolo vai ser sem glúten, sem lactose, usando esses leites que a gente ganhou. Vamos fazer um bolo recheado, uma torta na verdade. E para o recheio nós vamos cozinhar o leite condensado em panela de pressão e adicionar uma quantidade de creme de leite para ele dar uma amolecida e vamos juntar paçoquinha. Então o recheio vai ser de leite condensado cozido com paçoca. E com creme de leite para dar aquela cremosidade. E a nossa cobertura, a gente vai fazer ganache usando o creme de leite da Itambé e vamos polvilhar por cima para decorar paçoca. E o nosso bolo vai ter 2 recheios. Vai ser um bolo bem bacana para fazer em festa de aniversário, porque fica bem bonito. Então acompanhem a nossa receita. Para começar a sua torta recheada, você vai colocar na batedeira 2 xícaras de açúcar demerara pulverizado, 3 ovos feitos de linhaça, já tem receita no blog, vou deixar o link aqui para vocês assistirem. E 3 colheres de sopa de manteiga ghee. E agora você vai bater esses 3 ingredientes iniciais. Depois de bater, é só acrescentar 2 xícaras de farinha de arroz, meia xícara de farinha de amêndoas, meia xícara de fécula de batata. A gente vai usar 2 xícaras de leite semidesnatado no lac. E agora vai bater novamente. E agora a gente vai acrescentar mais 1 xícara de farinha de arroz e bater mais um pouco. Por fim, 1 colher de sopa de fermento químico. Coloca na batedeira e vai misturar devagar, só para incorporar. Essa é a consistência da massa. E agora a gente vai colocar na forma untada e enfarinhada. Essa forma é a de furo no meio. Depois a gente vai montar em outra forma para poder rechear com 2 recheios e que não se quebre, que a massa fique bem corretinha. A nossa massa já está pronta para levar ao forno na temperatura de 200 graus, de 30 a 35 minutos, dependendo. A nossa massa já está assada e fria. Então nós vamos cortar pequenas fatias e forrar o fundo dessa forma de fundo removível. Agora eu vou pegando as fatias do nosso bolo e vou forrar todo o fundo dessa forma de removível que vai estar coberta com papel manteiga. A forma já está toda coberta, o fundo todinho, não pode deixar nenhuma falha, porque quando a gente virar esse bolo, essa parte vai ficar em cima, e daí o recheio vaza. Ele pode ficar feio assim, porque depois com o recheio e a cobertura não vai aparecer as imperfeições. Agora nós vamos umedecer a massa com essa bebida láctea de chocolate. Aqui umedecendo, né, absorvendo essa bebida láctea. Enquanto isso, nós vamos preparar o recheio. Nós cozinhamos os leite condensados, as 2 latas, por 1 hora na panela de pressão, porque a gente queria que ficasse esse doce de leite bem escuro, ó. Ele ficou parecendo cor de chocolate mesmo. Como a gente vai misturar com a paçoca, a gente quis fazer com essa cor bem de chocolate para ficar diferente. Mas se você quiser deixar a cor de doce de leite mesmo, é só cozinhar por 40 minutos. Nós deixamos por 1 hora na pressão. Ele fica mais consistente e escurinho.
E agora é só colocar as 2 latas cozidas de leite condensado cozido na batedeira. Agora a gente vai juntar esse leite condensado cozido, o creme de leite. Nós deixamos na geladeira para facilitar na retirada do soro e você vai usar a lata toda de creme de leite sem soro. E agora é só bater toda essa mistura na batedeira até que ele fique homogêneo. Junto à nossa mistura aqui do recheio, a gente vai acrescentar 6 paçocas do modelo rolha. A gente triturou, esmagou com a mão, virou tipo uma farinha. A gente vai colocar aqui e vai bater, só para incorporar. Essa paçoca ela não tem glúten nem lactose. Você tem que olhar que algumas paçocas elas têm leite em pó principalmente. O nosso recheio já tá pronto, vou mostrar para vocês a consistência, como ele fica. A gente acrescentou mais uma xícara de farinha de amendoim, né, da paçoca moída. E agora é só colocar o recheio. A gente fez uma camada não muito grossa de recheio, porque nós vamos fazer 2 camadas, 2 recheios. Agora nós vamos colocar novamente mais uma camada da massa do bolo. Nós vamos fazer igual a gente fez na primeira camada. Vai cobrir toda a forma, sem deixar nenhum espaço, novamente com a massa do bolo. Antes de regar a sua torta novamente, você tem que apertar bem a massa para ela aderir bem ao recheio. Que daí quando você for cortar, ela não vai soltar. Mais uma camada de recheio. Nós vamos para a última camada de massa. Nessa última camada, você vai ter que ir regando a massa na sua mão para ela ficar colada no recheio. Agora a torta já está toda formada, toda montada. Então a gente vai dobrar essas bordas do papel manteiga para dentro e cobre com papel alumínio. E leva ao freezer até o dia seguinte. A nossa torta ficou na geladeira de um dia para o outro. Agora nós vamos desenformar. Para a cobertura da nossa torta, nós vamos usar 250 gramas de chocolate sem lactose e uma lata de creme de leite sem lactose da Itambé. Esse creme de leite a gente coloca na geladeira por algumas horas, abre no fundo dele para poder tirar o soro, para ele ficar mais denso. Para a nossa cobertura, nós vamos primeiro derreter o chocolate em micro-ondas e logo após adicionar o creme de leite. Agora nós vamos preparar a ganache, que é a nossa cobertura do bolo. O chocolate já foi derretido em micro-ondas, já está numa temperatura média, então vamos acrescentar aos poucos o creme de leite sem lactose da Itambé. A gente vai colocando aos poucos. A ganache já está pronta, usamos a lata toda do creme de leite. Agora é só espalhar e cobrir a sua torta. Já espalhei a ganache por toda a superfície do bolo. Para finalizar a nossa torta, nós estamos usando 8 paçocas esfareladas com 2 colheres de sopa de farinha de amendoim. E vamos salpicar por toda a extensão